tema dessa aula é direito público, Estado, federalismo e separação de poderes. Essa imagem que vocês veem no slide é a imagem do parlamento alemão. E é um prédio que tem um significado histórico muito grande, porque é o prédio que foi incendiado pelo Hitler no, na ascensão do nazismo. E ele foi reconstruído, como é comum nessa arquitetura mais arrojada, e ele tem essa cúpula moderna ao fundo, que vocês estão vendo, que tem o significado da renovação num prédio que é carregado de história. Então, a Alemanha é um Estado relativamente novo, formalizado no final do século XIX, mas tem uma larga história, tem uma vasta história. E no século XX tem uma história muito grande, muito importante para os baixos e altos. E eu acho importante ter isso em mente, especialmente num momento tão dramático como o que o Brasil vive. O que nós estamos vivendo em relação à pandemia é uma espécie de fracasso civilizacional no Brasil. Eu vou falar um pouco, quando falar das competências comuns, e da história que o Brasil já acumulou no período desses um pouco mais de 30 anos da Constituição de 88. O país, com todos os seus problemas, ele evidentemente teria recursos institucionais, político-institucionais, jurídico-institucionais, para o enfrentamento da crise da Covid. O Brasil já enfrentou a crise da AIDS e com políticas que vieram a ser modelares para o resto do mundo, já enfrentou a crise, tem campanhas de vacinação, o Brasil ganhou grande competência nisso, todos os técnicos do SUS dizem que o Brasil teria condição de fazer 1 milhão de vacinações por dia, isso não seria problema, e nada disso está funcionando. A gente vê um desencontro, né, já mais de 250 mil mortes, e esse fracasso civilizacional é uma palavra pesada, porque na verdade, eu não acredito no fracasso, mas eu acho que nós estamos vivendo uma frente por aí e incapazes de mobilizar essas possibilidades do Estado brasileiro e da sociedade brasileira. Então, evocar o parlamento alemão nos traz uma memória histórica que pode ter inspirações, porque esse prédio viveu a ascensão do nazismo e depois viveu aquilo que se passou depois no pós-guerra, quando em 49, vocês vão ver que é uma data que eu marco, a aprovação da lei fundamental da República Federal da Alemanha, que deu origem depois à criação do Tribunal Constitucional, que é uma grande referência para o constitucionalismo do pós-guerra da Europa toda e, em grande medida, para o Brasil também. Então, isso eu acredito ao papel da política. E vocês vão ver que eu vou dedicar toda essa parte da exposição, eu vou recuperar noções que a gente aprende no curso de Direito, na disciplina Teoria do Estado, Teoria Geral do Estado, porque eu acho que aquele é um momento fugaz, muito breve, em que o estudante de Direito, recém-ingressado, tem contato com essa base política da formação das leis e o pacto de convivência baseado no direito. Passado esse semestre, ou esses 2 semestres de Teoria Geral do Estado, como a gente tem ainda lá na Faculdade de Direito da USP, mas acho que no Brasil todo, em geral, o TGE se resume ao primeiro semestre. Passado esse semestre, o estudante vai enveredar para umas questões técnicas do direito e, mais ainda, para um desenvolvimento técnico que é muito calcado na formulação do século XX, basicamente do positivismo, do direito descolado dos seus fatores políticos, em que pese o crescimento no período recente de disciplinas como a sociologia do direito, como a história do direito, a antropologia do direito, disciplinas críticas, a economia política, que nos dão repertório para fazer uma leitura da legislação, das práticas jurídicas, da jurisprudência, em que pese acontecer isso, a parte mais importante, a maior parte da carga horária, o principal da formação do estudante, está muito voltado à dogmática jurídica, às práticas jurídicas, à formulação de soluções para problemas concretos, à persuasão, à justificação em termos de argumentação daquela solução para problemas concretos. E se perde de vista a raiz política
dos institutos, e essa é a chave pela qual os institutos, especialmente no direito público, é a chave pela qual esses institutos podem ser lidos. Então, a minha exposição de hoje vai fazer a partir vai fazer uma releitura daqueles conceitos tradicionais da teoria geral do Estado para proporcionar instrumentos para essa leitura política das bases do direito administrativo e do direito público em geral. Eu entendo que o direito público vai passar por uma transformação, enfim, esse momento trágico, ele vai deixar saldo no Brasil. Eu não acredito que que esse processo de ataque institucional vá deixar raízes. Ele vai passar um momento e o Brasil vai viver um período de reconstrução institucional. E essa reconstrução vai ser inspirada nas práticas, boas práticas, naquilo que foi bem experimentado no período, nesses 30 anos da Constituição de 88. Então, a gente vai precisar reconhecer as bases políticas desse fenômeno. Aqui eu me valho de uma lição de Joaquim Gomes Canotilho, que publicou, nos anos 2010, 2011, um texto chamado Brancosos e a Constituição. E é um texto, na verdade, é uma coletânea em que ele faz reflexões sobre os efeitos da crise de 2008 em Portugal. Ele acreditava que Portugal tinha uma democracia sólida, tinha uma Constituição sólida, e vê atônito os efeitos devastadores que a crise de 2008 impôs sobre Portugal, inclusive com o rebaixamento de pensões, de aposentadorias, demissões, coisas inacreditáveis. Depois, Portugal fez a sua reconstrução. E nesse conjunto de artigos, ele diz, entre outras coisas, que era importante recuperar a teoria do Estado para conseguir entender a Constituição. E eu entendo que nós estamos vivendo um momento parecido. Há uma busca, há um novo interesse pela teoria do Estado, porque é preciso entender as bases políticas desse pacto. Quando o pacto está se esgarçando, quando a gente não tem mais, quer dizer, o direito à vida não é mais garantido e não tem mecanismos para coibir uma ação governamental que claramente se põe contra a vida, o que restou ao direito? O que restou? Como é que nós vamos dar força de novo a esse ordenamento? Essa é a pergunta, e eu entendo que a reconstrução do direito público tem que passar por essa pergunta, por entender, né, como é que essa reconstrução pode ser feita. Então, esse prédio carrega essa história, carrega a história de ser um episódio importante do nazismo, um prédio que foi incendiado, e um prédio que foi reconstruído, e é a sede, com essa sua cúpula envidraçada moderna, é a sede de uma democracia vibrante, uma democracia contemporânea, uma democracia que enfrenta problemas, os problemas da imigração, uma série de problemas, e tem conseguido ser a referência para a União Europeia, isso é para a construção de novos arranjos jurídico-políticos. Então, é uma experiência inspiradora, é um prédio inspirador dessa renovação e disso que nós precisamos, né? Dessa inspiração para uma renovação no sentido da democracia, no sentido da inclusão social, no sentido da modernização do Estado e da sociedade. Então, feita essa introdução, eu passo exatamente vou fazer uma síntese do que eu pretendo pensar em termos da recuperação conceitual daquilo que foi ensinado no início, nos primórdios do curso de Direito na Teoria Geral do Estado. Nós começamos o curso de Teoria Geral do Estado, e eu vou seguir um programa que é usado lá na Faculdade de Direito da USP, mas que acredito que, em termos gerais, é o programa das demais faculdades, que é começar o ensino do Estado pela experiência do Estado moderno. O Estado moderno, como a gente sabe, é o que é formado a partir o que é convencionado, que surgiu a partir de 1648, quando é firmada a Paz de Westfália. Porque é o momento em que se estabelece, primeiro, o respeito recíproco. A Paz de Westfália é uma série de tratados de paz, depois de um longo período de guerra, que envolveu vários países da Europa, e, ao final, esses tratados de paz, que são celebrados durante longas reuniões nas cidades de Münster e Osnabrück, eles representam, em primeiro, respeito recíproco às fronteiras, reconhecimento da dimensão territorial do Estado, e o respeito recíproco à prerrogativa de cada Estado
aprovar a sua legislação no âmbito das suas fronteiras e aprovar inclusive as questões religiosas que foram a tônica do século XVII, do século XVI, XVII, enfim, estavam na base de muitas guerras e conflitos. Então, isso começa a definir outras condições para o Estado moderno, em especial esse respeito ao Estado Nacional de base territorial, e que vai ter um papel muito grande para o direito. É o grande momento de criação de instituições políticas e um grande momento de um papel muito grande para o direito como ordenador das relações políticas que virão. Nesse período, no século XVII, é a data da primeira grande revolução burguesa. Então, nós estudamos na Teoria Geral do Estado 3 revoluções burguesas que vão fornecer as matrizes dessa invenção conceitual, dessa pactuação jurídico-política, que, no dizer de Eric Hobsbawm, foi o período mais efervescente de criação política e em que o direito teve um papel muito grande. Então, essas 3 experiências são a experiência inglesa da Revolução Gloriosa, a experiência da Revolução Francesa e a experiência dos Estados Unidos, da criação dos Estados Unidos. A experiência inglesa, eu vou daqui a pouco falar um pouco dela, mas ela é importante para descartar aquela ideia de que a gente no direito, quando não sabe muito bem por onde começar, acha uma data qualquer e sai discorrendo em torno da data. É mais importante do que a Magna Carta de 1215 é a experiência da Revolução Burguesa do que nós vamos falar daqui a pouco. Então, tenham em mente isso, que o Estado moderno, aquilo que a gente convencionou chamar de Estado moderno, é o Estado liberal, é o Estado burguês, é o Estado que surge na emergência do capitalismo. Então, ele surge com o capitalismo, ele é uma espécie de outra face da moeda do capitalismo, tanto que ele vai ser discutido, questionado ao longo de todo o século XX, nessas bases, e ele surge por aí. É o Estado liberal, então é o Estado que é baseado na consagração de 2 instituições jurídicas que são características do Estado liberal. A primeira é a propriedade e a segunda é o contrato. Isso vai aparecer em diversos documentos, em diversas peças históricas, a proteção da propriedade e a proteção do contrato. Isso, ao longo do século XIX, eu vou passar um pouco por aí, ao longo do século XX, alguns segmentos sociais e o movimento de trabalhadores, à medida que ele vai se organizar, vai contestar ou vai tentar contestar essas bases, mas elas são bases sólidas até hoje e são um fator de divisão social. Né? A gente, como em geral no curso de Direito, essas diferenças não são muito explicitadas, pelo menos naquele momento introdutório, muitas vezes a gente tende a olhar assim, de uma maneira meio borrada, como se o Estado liberal e o Estado democrático fossem a mesma coisa. Não são. O Estado liberal e o Estado social fossem quase que a continuidade, e não são. Existe uma diferença qualitativa, uma diferença importante entre eles. Então, eu entendo que, para pensar o direito público, é importante ter clareza disso. O Estado liberal é esse Estado que se forma com as revoluções burguesas, que pretende não apenas combater o absolutismo, mas, na verdade, o absolutismo já vinha num processo de declínio, porque as bases da nova ordem econômica e a nova ordem social vinham sendo formadas desde o Renascimento, com, primeiro, o surgimento das cidades, o surgimento dos bancos, das finanças, isso ainda no século XVI. Né? As cidades vão crescendo a partir daí. Há o movimento da reforma, a criação da imprensa, tem uma série de modificações sociais que vão prenunciando essa nova ordem. Até que, no século XVII, então, começa a Revolução Industrial, e, na verdade, um pouco antes tem lugar o cercamento dos campos comuns, que é uma coisa relatada por Marx, quando ele descreve a formação da classe operária na Inglaterra. Isso vai passar por um processo de formação de uma nova economia. Então, se forma o operariado, as primeiras máquinas, a chamada primeira Revolução Industrial, e depois a segunda Revolução Industrial vai se dar no século XIX, com a invenção da máquina a vapor,
com especialmente os transportes, a ferrovia, etc., aquilo vai acelerar muito os efeitos da industrialização, tanto do lado da criação do proletariado, como do outro lado, da criação de riqueza, da expansão das possibilidades dos países e das empresas, então, que vai provocar uma mudança qualitativa significativa. Mas, voltando, então, para esse Estado liberal, que é esse Estado burguês, que representa a vitória da burguesia sobre o antigo regime, sobre a antiga ordem social, que se deu de uma maneira na Inglaterra e com uma temporalidade definida. Na Inglaterra acontece praticamente um século antes da França, e depois na França e nos Estados Unidos. Cada um deles tem algumas características e elas são importantes como referência hoje, porque na medida em que elas vão nos inspirar, são institutos que vão inspirar as constituições brasileiras. E as constituições brasileiras, elas vão pegar parte de uma coisa e parte de outra. Então, muita influência da França, especialmente no direito administrativo, no direito público, e muita influência dos Estados Unidos na Constituição Republicana, na adoção justamente do federalismo, do presidencialismo e do controle pela Suprema Corte. Então, além do mais, o Brasil faz uma mescla de modelos e, quando, nos momentos de crise, ele vai buscar referências, vai buscar modelos, precisa entender qual é o papel de cada um desses modelos, onde é que cada um deles entra. E ser capaz de fazer uma leitura política dos institutos é fundamental se a gente quer ter uma visão mais autônoma do direito público. Então, é a formação do Estado liberal moderno, e quando a gente fala em liberal, também é uma expressão, às vezes usada vagamente, não se sabe bem qual é o seu limite, qual é o seu conteúdo. Com frequência é usado o par conceitual liberal autoritário, liberal para dizer que o liberal tem apreço à liberdade, e isso acabou se cristalizando. A ideia de falar numa democracia liberal, e eu insisto que a democracia é uma expressão que só faz sentido a partir do século XIX, liberal é uma ideia que se opõe à autoritária, e em especial porque a palavra liberal ela tem uma raiz nas instituições. Quando a gente fala em democracia liberal, Estado liberal, é o Estado que tem o poder legislativo no seu centro. Então, liberal é uma configuração liberal, política liberal, autêntica, verdadeira, tem o poder legislativo no seu centro. Isso será, ao final dessa exposição de agora, falar em liberal é falar num poder legislativo que tem várias prerrogativas e que tem possibilidade de exercer essas prerrogativas. Então, obviamente, eu vou mostrar as referências da Constituição de 88, não faria sentido, num curso de Direito, não passar por elas, mas essa referência histórica vai nos dar um parâmetro crítico para nós entendermos se a gente tem, se a nossa base liberal no Estado brasileiro, se ela funciona ou não, ou se ela é uma espécie de capa, se ela é uma espécie de aparência por trás da qual tem uma apropriação privada dos recursos públicos e uma série de problemas que significam que nós não esgotamos a base liberal, que a nossa democracia, então, fica oscilando entre uma coisa pré-liberal e alguma coisa que o liberalismo já superou. Então, o parlamento ele tem várias prerrogativas. Nós vamos ver, historicamente, ele assume, aí eu vou falar um pouco das experiências históricas, para a gente ter a ilustração. Isso não foi posto, não veio num texto pronto. Esse desenho dessas prerrogativas foi uma conquista histórica. E tanto assim que nas três experiências diferentes, cada uma delas tem uma tônica. E eu vou procurar evidenciar para vocês essas diferenças. Outra coisa, então, importante na formação do Estado liberal moderno é o estabelecimento das bases do Estado de Direito, aquilo que a Inglaterra chamava de rule of law, que é muito mais do que apenas o apreço ao direito escrito, o apreço à legislação. Eu apreço um conjunto de instituições, e vejam que o Brasil está vivendo isso agora, presentemente. Né? Na questão da prisão do deputado Daniel Silveira, a principal argumento da prisão é a afronta às instituições do Estado Democrático de Direito. Então, as bases do Estado de Direito, enquanto um Estado que é baseado no pacto da convivência. É claro que é preciso tomar muito cuidado para não se banalizar a prisão
a prisão de um parlamentar por conta daquilo que eu acabei de dizer. O parlamento tem que ser a sede da representação política e a representação política depende de liberdade. Essa liberdade ela tem que ser assegurada com muita força. A limitação a ela tem que ser absolutamente excepcional e também estritamente aderente ao Estado de Direito. Você não pode ter arbítrio nem de um lado nem de outro. Então, não pode ter arbítrio judicial no sentido de fazer uma interpretação alargada do que é ataque. Por isso é que há muitas críticas à decisão da prisão em relação à sua fundamentação. Alguns desses críticos entendem que o problema não era da prática continuada de crime, que o flagrante podia ser entendido como o momento da postagem, que era recente, o momento da postagem das ofensas ao Supremo, mas, pondo de lado esse aspecto para enfatizar a questão do Estado de Direito, o que é uma conquista desse período. Então, as bases do Estado liberal, elas são assentadas sobre o Estado de Direito. Isso é um Estado, é um pacto de convivência política que se assenta sobre um conjunto de regras jurídicas que são basilares, que são aceitas por todos, que não são postas em questão para viabilizar a convivência política. Sobre essa convivência política vão ocorrer as divergências, as buscas de consenso, as disputas políticas, mas tudo isso sobre a base do direito. Então, se não houvesse essa fundação, o Estado de Direito não seria possível. E isso acontece com o Estado burguês. E, por fim, essa formação do Estado liberal moderno, ela consagra aquilo que Max Weber chamou de monopólio do exercício legítimo da violência. Isso o Estado e a formação histórica explica bem isso, e a Inglaterra foi o primeiro Estado a fazer isso, e Hobbes é o teórico mais importante de referência, escreve o Leviatã, e o Leviatã é baseado no reconhecimento do efeito das guerras, quando ele diz que o estado de natureza é estado de insegurança, estado em que os homens têm medo uns dos outros. Então, uma primeira demanda, uma primeira necessidade que Hobbes enfrenta defendendo um Estado forte, e Rousseau vai enfrentar de outra maneira, defendendo a vontade geral, mas a primeira necessidade é de ter o Estado como uma instituição política que concentra o exercício da violência. Não era mais possível, se nós íamos avançar historicamente para não ter mais um Estado absolutista, e vejam que não é só eles estavam querendo derrubar o Estado absolutista, estavam querendo derrubar o Estado absolutista, mas o Estado absolutista já estava perdendo as bases de sua sustentação. O interessante dessa teoria é que ela está formulando aquilo que seria o tempo novo. E isso eu acho que é inspirador para o momento que a gente vive, porque nós também, na minha leitura, temos que formular um tempo novo. Eles estavam formulando um tempo novo e fixaram a ideia de que não se poderia ter a guerra de todos contra todos. Isso é o que está na base do Leviatã. Isso gerava um estado de insegurança muito grande e um estado que só podia se perpetuar na guerra de todos contra todos. Então, para essa guerra ser superada, os cidadãos firmavam o pacto social e delegavam ao soberano o exercício da violência. O contrato social de Hobbes vai além disso, porque eles delegam todo o poder para o soberano e o soberano não é parte no contrato. Mas para aquilo que eu estou dizendo aqui, o que vai se fixar a partir dessa ideia e da experiência histórica, que vai confirmar isso que virá a seguir, é que o estabelecimento de um Estado estável, que é a grande preocupação, depois Montesquieu vai insistir muito nesse ponto, também no século seguinte, no século XVIII, a busca da estabilidade dependia da moderação, dependia da formação de instituições. E essas instituições seriam capazes, elas teriam que ser capazes, para estabelecer esse novo governo burguês, de não deixar disseminada a violência por aí. E por isso que isso aparece nos primeiros documentos, e eu vou passar rapidamente por alguns deles com vocês, para vocês terem ideia de que essa não é uma construção teórica abstrata, uma percepção genial de Max Weber. O genial é realmente ele ter formulado a síntese, mas ele fez isso pela leitura de um processo histórico que ele conhecia bem.